Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Teremos as nossas eleições para o próximo domingo, dia 26. Eleições estaduais aqui no Rio Grande do Sul, um dos estados que teve o segundo turno, e as eleições federais a nível de Brasil, também escolhendo o presidente da República. Para falar com a gente, para Colégio Teutônia, Educação para a Vida Toda, 37624040, está o especialista em Direito Eleitoral, Dr. Fábio Guisch. Doutor, seja bem-vindo. Bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Vini. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tirol. Uma satisfação novamente estar aqui, poder ajudar, né, e poder ter algumas dúvidas. Tudo bem, tudo certo. Sempre aquelas dicas de última hora, que as pessoas às vezes ficam na dúvida, né, Fábio? Por isso que a gente foi protelando essa sua participação aqui, até para os seus compromissos também. Mas interessante que hoje, que as pessoas saibam como pode votar, e aquelas dicas que a gente começa por aquelas dicas, né? Como se portar no dia da eleição. A gente sabe que as eleições a nível de estado estão bastante acirradas, a nível federal da mesma forma. Então, como se postar durante o período, no domingo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde? Bandeiras, crachás, enfim, camisetas. O que pode e o que não pode, doutor? É uma pergunta bem interessante, Vini, porque assim, ó, a legislação eleitoral, ela diz que a campanha, a propaganda eleitoral, ela é permitida até o sábado às 22 horas. Os comícios encerraram-se ontem às 22 horas também, até a partir de hoje pode carro de som, pode bandeiraço, pode algumas manifestações, né? Reuniões políticas pode, mas não com caracterização de comício. Domingo, não, por regra, não poderia nada a não ser a manifestação individual e silenciosa. Ou seja, o eleitor pode colocar o broche no peito, ir votar, pode enrolar numa bandeira e votar. Pode caminhar na rua com uma bandeira nas costas o dia inteiro se ele quiser. Agora, ele não pode aglomeração de pessoas, conversar com alguém na rua, distribuir santinho, não pode nada. A boca de urna, em qualquer local e qualquer distância, ela é proibida. Existia uma regra, que na verdade era um mito muito antigo, que dizia, a 2 km, 3 da urna é permitido. Isso nunca ocorreu. A boca de urna, se uma urna está a 5 km ou 10, se você vota em Teutônia e no domingo te pedir um voto em Porto Alegre, você tá indo aonde? Estou indo para Teutônia votar e te pedir um voto lá, é boca de urna. Mas como caracterizar, doutor, essa boca de urna? Como alguém, por exemplo, tu vai como advogado, como tu caracteriza? Tu está conversando com uma pessoa e não, ela... tem que ter a comprovação. Tem que ter a comprovação. Se na verdade duas pessoas sem identificação, sem broche, sem bandeira, conversando, não direito, não tem como caracterizar. Agora, se uma daquelas pessoas pediu o voto e ela se sentir ofendida, ela vai fazer uma denúncia junto ao cartório eleitoral e junto à brigada que vai investigar. Agora, se vê um militante com bandeira, com um bolo de santinhos na mão, com um crachá, e conversando com uma pessoa, opa, já existe alguma atitude suspeita, ele não poderia. Aqui um pouco ele está falando uma outra situação. Então, claro que depende de prova. Mas no dia das eleições, não pode nada de pedido de votos. O eleitor pode, individualmente, de forma silenciosa, fazer a sua propaganda. Ou seja, se enrolar numa bandeira, colar um broche, pode colar no peito, pode colocar onde é que quiser. Eu ainda brinco com o pessoal quando eles me pedem orientação, até na testa tu pode colocar e votar. Não tem problema, porque é individual. Sim. Mas não pode fazer menção, não pode fazer uma brincadeira, não pode dar nenhum gesto que possa caracterizar pedido de votos ao seu candidato. Então, desculpa te interromper, mas carro de som tu falaste antes que até amanhã vale. Até amanhã às 22 horas. Até amanhã às 22 horas. Então no domingo nenhuma manifestação. Não pode nada. Domingo não pode cavalete nas ruas, não pode estar proibido. Então assim, ó, as placas dentro de propriedades particulares permanecem, né? E um cuidado muito interessante, porque o próprio Código Eleitoral determina o seguinte, ó, que é a manifestação individual e silenciosa, ela é permitida. Contudo, digamos que o presidente da mesa eleitoral, ele tem um poder muito grande. E se ele verificar que chegou um cidadão com uma bandeira enrolada, e aquela bandeira está dando um alvoroço, tá um mal-estar na fila do pessoal que está indo votar, ele tem o direito de pedir que a pessoa recolha a sua bandeira, ou que tire o seu broche, ou que faça nesse sentido. Então, se ele verificar que está tendo um mal-estar, uma situação ruim, por aquele cidadão que está com uma bandeira, com broche, com adesivos, ele pode sim, o presidente da mesa, pedir que o mesmo se retire. Se ele se negar, ele tem essa autoridade. Se ele se negar, ele vai entrar em contato com o plantão da Justiça Eleitoral, que vai mandar um oficial de justiça até o local, para fazer novamente o pedido para ele. Se não fizer a retirada, aí sim é um crime de desobediência e tem outras sanções da lei daí, né? Bom, pois não. Isso pro dia da eleição.
Essa questão de comícios, Fábio, que poderia... Até ontem, né? Até ontem. Por que o carro de som pode até amanhã e o comício, na verdade, não são duas coisas que andam na mesma mão, numa via de mesma mão? Por que não terminar com essa lausa toda? Como, se ontem terminou o comício, por que o carro de som ainda é permitido até o sábado? Aqui na ideia, o legislador, quando fez essa mudança, é bem questionável, interessante a sua pergunta, entende que o comício é uma aglomeração de pessoas, ou seja, as pessoas que vão no comício já é uma reunião política. Tu vai lá por livre e espontânea vontade. Então já tem um interesse maior do jogo político naquele local. O carro de som não, é um carro que passa na rua, as pessoas não estão indo até ele. Mas se aglomerar pessoas é proibido também? Também é proibido, sim, isso é claro. Se aglomerar pessoas hoje, a partir de hoje já, aglomeração de pessoas na rua, digamos 30, 40 pessoas, num tipo um mini comício, vamos dizer Bandeiraço? assim. Bandeiraço pode. O bandeiraço pode, aglomeração de pessoas, isso a lei um pouco ela é controversa. Ela é controversa. O bandeiraço demais. pode fazer hoje ainda, agora fazer um mini, digamos, hoje tu faça uma mini reunião na frente de uma loja, numa comunidade, não pode mais. Um mini comício, uma mini reunião. Está vedado desde ontem. Então, o bandeiraço pode, pedido de votos e manifestação individual silenciosa. Por isso então, a lei é um pouco controversa. E é nisso que a gente bate, em outras entrevistas, na tão chamada reforma eleitoral. Exatamente. Então, que até, né, Vini, outras oportunidades a gente quer falar. Sim, voto em lista, financiamento público de campanha. Sim. Então, assim, ó, para as pessoas terem conhecimento de que tem coisas que estão no Congresso trancadas há anos por interesses, não vai, se fosse, ia mudar muito. Mas já melhorou. Porque... Sim. É uma legislação nova também, né? Ela de 99... A legislação 97, 97, é a lei que prevê. Tanto que a mini reforma eleitoral, que é uma lei que alterou agora, ela não estava em vigor, que o Supremo decidiu na última hora, mas ela vai para as próximas eleições municipais, que é uma coisa muito boa pro meu ponto de vista, é o fim dos cavaletes. Sim. O fim dos cavaletes. E adesivos em carros já mudou também. A próxima eleição não pode encher o carro de adesivo. É só 2 adesivos de cada lado de 20 por 40 e aquele perfurite no vidro traseiro. Então, também a poluição visual, que é muito ruim no pleito, no meu ponto de vista, na próxima eleição vai acabar. Essa questão, tu falavas antes, porque não... Nós tivemos aqui com fotografias, até no nosso Facebook também, o Rodrigo esteve acompanhando a quantidade, que tem em toda a eleição, a quantidade de santinho no chão. Não tem como, ou a lei prevê isso também, por exemplo, uma quantidade de 500 santinhos do candidato tal. Ele não tem como responder por essa sujeira que se faça também, não há nesse código eleitoral, enfim, na lei eleitoral, algo que busque a punição. Obviamente vai perguntar o que o candidato tem a ver, se foi um correligionário, mas tem uma ligação, querendo ou não. Aqui em Teutônia teve uma situação bem atípica, né? Teve bastante santinho, né? Aqui bastante na frente material, da Tancredo, eu passei no Colégio Teutônia, foi simplesmente insuportável. E Lajeado, Estrela, outros locais não teve esse problema. Então eu me lembro que o pessoal até me ligou no dia das eleições aqui que a gente teve esse problema. Nesse ponto a lei também peca. Ela prevê uma sanção. Só que o problema maior é saber quem. Aí que é o detalhe. Eu, sinceramente, nunca vi até hoje, em 10 anos que eu advogo no direito eleitoral, uma multa, uma sanção por largar santinhos na frente de urna. Eu já vi sim multas voltada para a questão de posturas, questão flagrou o cidadão ali fazendo uma multa em termos municipal, nesse sentido, uma multa ambiental, já vi. Mas em termos eleitoral, uma sanção ao candidato, nunca vi. Até porque a defesa se torna muito fácil. Não tem como provar. Nem você falou, pode alguém que é contra pegar uma quantidade de santinhos e atirar na frente da urna. Então, a própria lei até prevê, só que para você punir é muito difícil. Exatamente. Bom, chega a pergunta aqui, carro na rua, política, carro na rua, tu já falavas antes que pode somente até então... Até amanhã às 22 horas. Até amanhã 22 horas. É o que o ouvinte está perguntando aqui, ele só botou carro na rua, então vamos responder que carro... Talvez ele quer dizer carro estacionado adesivado na rua. Pode ser. Daqui a pouco vamos responder então. O carro adesivado, ele pode, só que ele tem que ficar numa distância mínima de 100 metros da urna. 100 metros da urna. Então se você tiver um carro com o seu candidato adesivado, você pode, se você for votar, você pode estacionar na frente da urna, votar e ir embora. Com um detalhe muito importante, a lei diz que ele tem que ficar no mínimo a 100 metros. Então colocou um carro a 100 metros da urna, e pode deixar o carro lá em tese o dia inteiro. Contudo,
Se tiver alguma denúncia daquele carro por um adversário ou para o presidente da mesa, ele entender que aquele carro está prejudicando, ele pode ligar para o cartório eleitoral, ligar para o oficial de justiça para proceder à retirada. Agora, se alguém entendeu, tiver uma denúncia que o carro está atrapalhando ou está fazendo em tese uma boca de urna. Mas se não tiver, não tem sanção, não tem pena, né? O único pedido vai ser a retirada do carro. Se não fizer, sim, é desobediência. Mas ele poderá ficar até 100 metros da urna. 100 metros da urna. Só destacando também, quem quiser fazer pergunta, que a gente passe aqui nessas curiosidades, pelo WhatsApp da Tirol FM, 9340-8005. WhatsApp, repito, 9340-8005, a nossa plataforma eletrônica também. Doutor, para quem não vai estar no seu resíduo eleitoral, quem vai estar como agora tivemos o voto em trânsito, mas mediante cadastramento, esse cadastramento que terminou lá em agosto. E agora, quem não puder votar, quem não estiver no seu domicílio eleitoral durante esse final de semana, durante o domingo, de que forma pode providenciar essa justificativa de não estar participando do pleito? Teve uma oportunidade nova da Justiça Eleitoral esse ano no Brasil, que foi o voto em trânsito. Mas, que nem você falou, devia fazer o cadastro até agosto, não me recordo o dia, meados de agosto. Quem não fez, não votou no primeiro turno, não vai poder votar no segundo turno no voto em trânsito. Então, desculpe, essa é uma predisposição. Quem não votou no primeiro e justificou, pode votar no segundo ou não pode? Pode. E quem não justificou também, que eu vou explicar agora. Por quê? A justificativa do voto, ela tem o prazo de 60 dias, Vini. Então, o primeiro turno até o segundo não passou 60 dias. E perante a Justiça Eleitoral, o primeiro turno e o segundo são consideradas eleições diferentes. Então, se a pessoa não votou no primeiro, ela ainda está no prazo dos 60 dias de justificar. Ela não vai ser penalizada. Pode sim, domingo, votar sem problema nenhum. Então, ela vai ter, se não votar domingo, ela vai ter que justificar 2 vezes 60 dias a partir de cada uma. O que eu recomendo? Quem está fora e não se cadastrou, não vai poder votar. Mas para não ter problema, não pagar multa e não se estressar, vá no dia da eleição, onde é que for, qualquer local do país, numa urna, entre na fila como se for votar, dê seu documento de identidade, um documento com foto, não precisa o título, e aí eles vão fazer a consulta e justifique no local mesmo. Está resguardado. Por quê? Se a pessoa não justificar em 60 dias, Vini, aí ela vai sofrer uma multa. Que essa multa, hoje em dia, existe uma tabela, mas ela é aplicada pela Justiça Eleitoral. Então, se não justificou uma, é um valor, não justificou 2, é outro valor. E se ela não fizer isso e deixar correr, ela pode ter bloqueado seu título, que é um prejuízo muito grande. Não vai poder participar de concurso público, licitações, não vai poder participar, uma série de situações que ela acaba não conseguindo, né? Não vai poder fazer passaporte se não tiver, então o título acaba sendo interessante para várias situações, né? Então, por isso, quem estiver fora, no dia procure, tire um tempo das 8 até 5. É só procurar uma urna em qualquer lugar do país para fazer a justiça. É como se fosse votar, só que em vez de votar, você justifica. Bacana, sem dúvida nenhuma, importante também para quem estiver aí, não estiver, repito, no seu domicílio eleitoral. Bom, doutor, as eleições encerram-se então nesse domingo e até a noite já teremos conhecido o nosso futuro governador e também o nosso futuro presidente da República. Ou se mantém ou se troca. O importante é que esse processo eleitoral no Brasil ele é jovem ainda, né, doutor Fábio? A legislação, tu falavas bem, é de 97. Muita coisa evoluiu nos últimos anos. Eu recordo quando eu ficava lá no interior de Paverama, na casa dos meus avós, que toda a família dele, os filhos, votavam na mesma urna, votavam na mesma sessão, todos os filhos lá no interior de Paverama. Como evoluiu esse processo eleitoral? Ele está caminhando também, se fala muito reforma política, em reforma nesse processo todo, mas estamos bem encaminhados para termos cada vez mais, acabar com alguns conceitos antigos e buscar alguns conceitos de primeiro mundo para as nossas eleições, uma vez que temos aí na vanguarda a urna eletrônica, que é o único país do mundo, um dos únicos ou o único talvez. Mas, de qualquer forma, caminhamos por um processo eleitoral cada vez mais transparente e mais prático também, doutor? Caminhamos sim. Na verdade, devagar, mas estamos caminhando. Tem algumas reformas, principalmente na questão da propaganda eleitoral, evoluímos muito.
há pouco, aos 5, 6 anos atrás, você se lembra, era permitido camiseta, boné, chaveiro, lixa de unha, o que era um caos. Showmício, que tão Showmício, aquelas coisas. Então, ficou assim, até hoje, às vezes, a gente encontra na rua camisetas e bonés de propagandas de candidatos de 10 anos atrás. Evoluiu, e agora com o fim dos cavaletes, uma coisa melhor. O tamanho dos adesivos em carros também. Os outdoor foram limitados a 4 metros quadrados. Evoluiu bastante. Nosso único problema é o seguinte, ó. Existe um jogo de interesse. Quem está fazendo as leis são os deputados e senadores. Todos que estão lá, é certo que querem ir à reeleição. Então eles vão jogar o jogo de acordo com seus interesses. Eu bati muito forte, Vini, bato, numa Câmara Constituinte especial para definir uma reforma política. E também outra tributária, assim, ou seja, constitui uma Câmara Constituinte para aquele momento, ou seja, elege deputados e senadores para montar uma nova legislação eleitoral, tributária, trabalhista, e aqui eles não vão mais à reeleição. E depois se dissolve. E aí tu começa a depois montar um novo parlamento. Em muitos países do primeiro mundo foi feito isso, deu certo. Por quê? O fim da reeleição. Todo governador, todo prefeito está no cargo, vai querer ser candidato. É muito difícil não ocorrer. Presidente é a mesma coisa. Então, para tu tirar a reeleição, tu vai tirar. Tu vai aumentar o mandato, vai ter outros privilégios. Então, tu acaba ganhando. Isso que é o ruim, esse jogo de interesse. Financiamento público de campanha. O público de campanha, ele chega a ser, do ponto de vista, para mim, ridículo, para dizer a verdade. Por quê? Os mais fortes que vão ter melhores penetrações, vão conseguir os melhores resultados. Além dos mais fortes, os que já estão no poder também têm essa... Exatamente, outra situação, você não precisa financiar tudo. O Caixa 2 vai existir sempre no Brasil, então você declara um financiamento e outra parte por fora. E outra questão muito interessante que batem é o voto facultativo. Eu praticamente sou contra. Eu escutei em uma emissora de Porto Alegre, 92% das pessoas, a pergunta era a seguinte: se a eleição fosse facultativa, você votaria ou não? 92% da pesquisa dizendo que não votaria. Isso é um problema. Isso é um problemão. Sabe por quê? Se tiver voto facultativo no Brasil... Ninguém vai votar. Não, mas daí vai aumentar a corrupção, a compra de voto, porque daí o candidato vai querer te comprar para você ir votar. E eu acho que aumenta a corrupção se o voto for facultativo, é o meu ponto de vista. Mas vamos lá, estamos caminhando, essa mini reforma deve ocorrer agora, vamos ver agora como é que vai se portar o resultado das eleições também, como é que o Congresso está montado, mas de acordo com o presidente, como é que as bases vão se distribuir, os interesses, e eu acredito que podemos ter um resultado melhor aí com o tempo em cima disso. Já mudou muita coisa, mas falta muita coisa para mudar. Bacana, dentro de 2 anos teremos as eleições municipais também, e como eu falava anteriormente na entrevista com o Dr. Fábio, a Câmara de Vereadores de Teutônia já começa num movimento também que é no mínimo interessante. 8h28. O Dr. Fábio Guiche esteve conosco aqui no Primeiro Jornal, queremos agradecer a sua participação, desejar um bom período, você que aqui na região, acredito que seja um dos únicos, se não o único especialista em direito eleitoral, vai ter trabalho, tenho certeza, nesse final de semana, com o pleito que acontece a nível de Estado e a nível federal também. E até uma próxima oportunidade para a gente bater um papo. Temos outros assuntos que já estamos costurando, nós vamos deixar que essa efervescência das eleições passem e torcer que elas passem de forma tranquila e serena, né, doutor? Então é isso aí, Vini. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Um grande abraço para os ouvintes da Rádio Tirol. Estamos à disposição sempre que necessário. E um bom final de semana e um bom voto consciente a todos. Grande abraço. Grande abraço.